Espero que vocês estejam tudo bem. Queremos aproveitar o tempo e meditar um pouco mais a respeito daquilo que nós acreditamos, a respeito da Palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem trazido como luz aos nossos caminhos. Para isso eu queria fazer uma pergunta, como sempre. Qual seria a resposta sincera que você poderia dar para essa pergunta? Quem é você? Se essa pergunta fosse feita, quem é você? Qual seria a resposta? Que resposta você poderia dar? Mas para entender o fundo dessa pergunta, ou seja, o que está sendo colocado aqui para que a gente venha destrinchar, vamos fazer um paralelo aqui para que você venha conseguir responder também, porque aparentemente é uma resposta muito fácil de lidar, mas eu quero uma resposta sincera. Você vai ver que não é tão fácil assim. Então, eu vou colocar aqui alguns defeitos e algumas qualidades de algumas pessoas e provavelmente você vai entender de quem eu estou falando. E aí a gente vai destrinchando até a gente conseguir responder quem é você ou quem sou eu. Se eu falasse algumas qualidades aqui, por exemplo, um grande poeta, o maior salmista de Israel, o matador de gigante, o homem segundo o coração de Deus, músico e adorador do Senhor. São qualidades de uma pessoa que brilhou diante do Senhor e teve essas qualidades. Muito provavelmente você que está nos assistindo já sabe de quem se trata. Agora eu gostaria de colocar aqui alguns defeitos de uma pessoa e eu quero que você preste bem atenção. Traidor, mentiroso, adúltero, assassino, desobediente a Deus, negligente em corrigir os seus filhos. O que você pensaria se você ouvisse tais qualidades e na sequência tais defeitos? Ou até para a gente entender melhor, provavelmente você sabe de quem eu estou falando aqui. E essas qualidades, esses defeitos, trata-se da mesma pessoa. E o que diferencia, agora trazendo um pouco para os nossos dias ou para as nossas pessoas, o que diferenciaria em questão dessa resposta? Se for para nós, para mim, para minha pessoa, para a sua pessoa, quem é você? A resposta ela pode ser muito diferente dependendo para quem você pergunta. Porque eu não disse aqui se perguntassem isso para você, mas eu perguntei se essa pergunta fosse feita. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Se essa pergunta fosse feita por um grande amigo seu, uma pessoa que você já ajudou, uma pessoa que de repente viu você brilhando em algo que ela goste, em algo que ela acredita ser bom, ser verdadeiro. Se essa pergunta, por exemplo, vou dar aqui o nome, se você, João, Maria, se essa pergunta, quem é Maria, quem é João, quem é Davi, fosse feita para pessoas que amam você, qual seria a resposta? Provavelmente essa resposta baseada no amor que essa pessoa sente por você e até mesmo em favores de repente que você tenha feito por ela vão ser as melhores. Essa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem um coração bom, é uma pessoa que ela sabe ajudar as pessoas, é uma pessoa que brilha para o Senhor, ela teme ao Senhor, e aí vai. Pode-se ter vários elogios. E ao mesmo tempo, se essa pergunta for feita, eu não vou usar aqui a palavra para alguém que te odeie, eu acho um pouco pesado, mas vamos colocar aqui, se essa palavra, essa pergunta fosse feita para um desafeto teu, uma pessoa que você já teve problemas na sua vida com ela e ela de alguma maneira se sentiu lesada ou prejudicada por você, ou de repente você realmente prejudicou essa pessoa em algum momento, e essa pergunta, quem é você? Quem é tal pessoa? Quem é o João, a Maria, o Davi, o Luciano? Quem é? Para essa pessoa que
num determinado momento foi prejudicada por você, qual seria a resposta dela? Provavelmente a resposta dessa pessoa seria a pior possível. A pior possível. E assim seria a resposta. Ou seja, quem é você? Como seria respondida essa pergunta? Depende para quem ela é perguntada. Se essa pergunta for perguntada por uma pessoa que nutre os melhores conceitos de você, será a melhor resposta possível. Se essa pessoa, por exemplo, se essa pergunta for perguntada por uma pessoa que não tem consideração por você, que acha que você a prejudicou, que não gosta de você, ela vai ser a pior possível. E assim a gente vai entender. Nós aqui estávamos falando das qualidades e dos defeitos de Davi. É impressionante. Poeta, maior salmista de Israel, matador de gigante, homem segundo o coração de Deus, músico e adorador a Deus, entre outras qualidades que a gente sabe que ele tinha. Mas ao mesmo tempo, o que a gente vai ver? Ele foi um homem traidor, ele traiu um amigo dele, uma pessoa que era leal a ele. Ele traiu esse amigo, ele mentiu terrivelmente, ele adulterou e assassinou esse amigo. Ele foi desobediente a Deus, ele foi negligente em corrigir os seus filhos, ele deixou uma situação indo e procrastinou quando ele deveria parar tudo que ele estava fazendo e ali corrigir o seu filho. E se a gente perguntar, então, quem é você? E se a gente mudasse aqui a pergunta? Se a gente perguntasse quem é você para você, o que você poderia dizer a teu respeito? Será que nós nos conhecemos o suficiente para responder essa pergunta? Para dizer, porque de repente, e é muito provável que quando a gente vem, eu falo porque quando a gente evangeliza pessoas que estão na boca da droga, do fumo, do tráfico, eles vão dizer o seguinte: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de ruim, eu não quero mal de ninguém. Eles vão dizer isso. E na verdade o conceito de ser alguém bom, ele é muito complexo. Nós vemos que o próprio Jesus, quando o jovem ele chega e adora o Senhor Jesus e fala: meu bom mestre, ele fala para Jesus que ele é bom, e Jesus fala assim: por que me chamas de bom? Se não existe ninguém bom senão Deus. O próprio Jesus, ele se coloca como um servo e ele não se coloca como uma pessoa boa. Então quando a gente vem responder ou entrar na questão de que somos bons, isso é muito complicado, muito difícil de responder. Mas agora, para finalizar, eu queria que você soubesse que existe um outro e uma terceira palavra. Eu não quero criar um conceito diferente, mas é como se uma moeda, que nós sabemos que toda moeda tem duas faces, ou é a mesma coisa dizer que é cara e coroa, ou tem duas visões diferentes. Não podemos dizer que tem duas verdades, porque na verdade a verdade é uma só, mas ela pode ter dois lados diferentes de visão, né? Então, o que ocorre? Com isso eu posso te dizer, e quero, através da Bíblia, falar que existe uma visão que é a visão verdadeira, né? De quem é você e de quem sou eu. Essa visão é a visão de Deus. É a única, na verdade, que vai prevalecer sobre todas as coisas. Essa é a visão verdadeira. Às vezes nem eu me conheço o suficiente, mas Deus me conhece. Deus sabe exatamente aquilo que eu sou. Eu queria, para não ficar nessas palavras, mostrar isso na Bíblia para você. No livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 18 em diante, ele vai dizer o seguinte: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo, quer dizer, ele enxerga todas as coisas, e os pés semelhante ao latão reluzente. Ele diz o seguinte: eu conheço as suas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Ele está dizendo que ele conhece tudo ao nosso respeito. Mas ele diz o seguinte, versículo 20: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel. Eu tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos.
para que se prostituam e comam o sacrifício da idolatria. Essa é uma palavra muito forte que está falando contra o anjo de várias igrejas, o anjo de igrejas que toleram pessoas que ensinam falsas doutrinas ou heresias. E note bem que ao mesmo tempo que ele está falando, eu sei as suas obras, eu sei que você tem um bom coração, eu sei que você tem praticado a boa obra ou a piedade, tem dividido e tem alimentado a boca do faminto, mas note bem que ele também conhece o nosso lado ruim, ou de repente sombrio, ou posso até dizer o nosso lado oculto, aquele que ninguém sabe, que muitas vezes é amedrontador até para nós mesmos. Mas ele está aqui hoje e ele pode responder quem verdadeiramente nós somos. E ele não só responde, ele pode nos tirar desse lugar, às vezes tão escuro, que é onde nós verdadeiramente vivemos e que ele sabe, e ele pode nos tirar desse lugar e nos colocar em um lugar que é sobre o alicerce verdadeiro, que é sobre a rocha poderosa, a rocha que é a rocha mais alta, a rocha tremenda, a pedra, o alicerce que a igreja verdadeira é plantada. Ele tem o poder de fazer isso com as nossas vidas. Então, para a gente responder verdadeiramente quem nós somos, nós vamos ter respostas tendenciosas, né? E se perguntarmos para amigos, a resposta vai ser uma. Se perguntarmos para pessoas que não são nossos amigos, será outra. Mas tem a resposta verdadeira, que é aquela de Deus. E Deus hoje é nosso amigo, coloca-se à nossa disposição para nos ajudar, para nos tirar de todo e qualquer lugar de lodo, de pecado, uma vez que nós verdadeiramente venhamos reconhecer quem nós somos. E se você é essa pessoa que reconhece, que entende a profundidade dessa pergunta e que não gostaria de responder com respostas que a gente sabe que não são totalmente verdade, são respostas parciais, porque na verdade nós não somos aquilo que nós deveríamos ser, mas o Senhor nos conhece e Ele tem poder de nos levar a lugares mais altos e fincar os nossos pés na verdadeira rocha. Deus possa te abençoar. Eu quero fazer um minutinho de oração por você. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua unção por todas essas pessoas que estão nos ouvindo. O Senhor nos fortalece, nos ajuda nessa longa jornada de conhecimento de nós mesmos, e que o Senhor possa segurar nas nossas mãos e nos levar para o lugar onde o Senhor mesmo tem determinado. No nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço para a glória do teu nome.